Esse homem, para comer de graça, fez de propósito um movimento para fazer o garçom, que estava servindo comida, tropeçar, e ao ver a cara do homem tentando se fazer de vítima, o garçom só retrucou uma vez. Mas o homem disse que o garçom o desrespeitou e pediu para chamar o gerente. Quando o garçom ia se explicar, o gerente chegou correndo, perguntando o que estava acontecendo. O homem alegou que o garçom derrubou seu almoço e ainda o desrespeitou. O gerente, ao ouvir isso, disse que devolveria o dinheiro e faria outro prato de graça para ele. Depois disso, o gerente chamou o garçom de lado, disse que descontaria do salário dele e o avisou para não causar mais problemas, pois um cliente importante estava chegando. O gerente então pegou uma vassoura e pediu para o garçom limpar a bagunça. Enquanto o garçom limpava, um cliente entrou e, após ficar sentado por um tempo sem ser atendido, o garçom, confuso, interrompeu seu trabalho para atender o cliente. No entanto, o gerente apareceu de repente, bloqueando o garçom e explicou ao cliente que a mesa já estava reservada. O cliente, então, sugeriu mudar para outra mesa, mas, para surpresa dele, o gerente disse que não havia mais mesas disponíveis, o que irritou ainda mais o cliente, que respondeu que não sairia dali, e que, se quisessem, poderiam chamar a polícia. O gerente, furioso, se afastou, mas não desistiu de expulsar o cliente. Quando viu o cliente indo para o banheiro, ele aproveitou a oportunidade e trancou o cliente lá dentro, sem que ninguém percebesse. Satisfeito com a ação, o gerente se preparava para sair, mas, nesse momento, o garçom ouviu os gritos do cliente e correu até o banheiro. O garçom disse para o cliente não se preocupar, que ligaria para um chaveiro, mas foi interrompido pelo gerente, que o ameaçou: se você liberar o cliente, eu te demito. O cliente ouviu tudo, e, para não perder o emprego, o garçom teve que desistir de ajudar. À noite, o garçom, chateado, chorava, quando recebeu uma ligação de sua filha. A voz ingênua dela o fez lembrar da lição que ensinou à filha: não podemos prejudicar os outros, nem permitir que nos prejudiquem. Ele decidiu, então, libertar o cliente e oferecer-lhe uma refeição deliciosa. Quando o gerente apareceu e o questionou, o garçom explicou o que fizera e disse que foi demitido. Mas, nesse momento, o dono do restaurante chegou e cumprimentou o cliente com entusiasmo. O gerente então percebeu que aquele cliente era um importante convidado do dono. Sabendo que seu emprego estava perdido, o gerente se apressou em pedir desculpas, mas o cliente não aceitou. O cliente informou ao dono que compraria o restaurante. O gerente foi demitido e o garçom foi promovido a gerente. No final, o garçom e o gerente de antes trocaram de lugar. Como diz o ditado: o que a gente faz, a vida cobra.